Olá, meu nome é Rubens e eu te convido hoje para um papo de irmãos. Vamos falar sobre Mateus capítulo 18, onde o Messias fala aos seus discípulos que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. É uma condição que ele coloca. E também fala a respeito da pedra de tropeço ou escândalo em algumas traduções. Vamos entender melhor isso? Vem comigo. Bom, como eu comecei falando, vamos falar sobre Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 9, principalmente, onde o Messias coloca algumas condições, quando os discípulos perguntam a ele sobre quem seria o maior no reino dos céus. Vamos ler junto e tentar entender o que ele quis dizer ali. Talvez você perceba que a percepção que você tinha a respeito deste capítulo, desses versos, não seja exatamente o que ele tentou mostrar para eles naqueles dias. Começa assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, em algumas traduções está dizendo tomando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, em outras traduções, aquele que se humilhar, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A tradução que eu estou usando principal é NVI, que a maioria usa, né? E por isso que eu estou colocando aqui em outras traduções. A palavra que ele usa ali para humilhar ou para ser humilde como a criança, em grego é tapeino, né, como esta criança, aquele que se tornar tapeino como essa criança. Essa palavra no grego indica aquele que é humilde, que se humilha, que se rebaixa, que se sujeita, que se esvazia de si mesmo. Qual que é a ideia que ele está trazendo aqui? O que seria uma criança humilde? Porque não é você só uma criança como se fosse uma criança sem entendimento, uma criança boba, não é isso. A ideia é de ser humilde como uma criança. Então ele está ali no meio dos discípulos, ele vê uma criança qualquer ali, toma aquela criança e traz para o meio de si. Se fosse um adulto, ele não faria isso. Começa que a criança ela se sujeita, ela se permite. A criança ela é despojada de vontade própria quando uma outra vontade se impõe a dela. A criança ela é vazia de si mesma em suas próprias soluções. Ela até tem atitudes, mas essas atitudes elas são silenciadas quando um adulto, o pai ou a mãe, ou mesmo um outro adulto, principalmente naquela época. Hoje em dia vai ser mais difícil a gente entender isso, porque as crianças da nossa geração são rebeldes. As crianças da nossa geração fazem com que seus pais, e eles permitem isso, sirvam a elas. Naquele tempo não era assim. As crianças elas tinham um papel muito claro na sociedade, e isso até pouco tempo atrás. Hoje em dia é muito confuso, por isso que talvez a confusão fique maior. Mas uma criança humilde naquela época é uma criança sujeita, uma criança que se rebaixa à vontade do outro. É uma criança que não tem voz ativa quando uma outra voz é colocada sobre ela. Então é como uma criança que tem um pai e ela está ali brincando, e o pai fala, vem para casa. A vontade dela não se impõe, ela vai para casa, ela é humilde. Ela é vazia de si mesma. Então a vontade dela sempre fica em último lugar, frente à vontade do seu pai, da sua mãe. É desse tipo de criança que Jesus está falando, que se você não se colocar como uma criança humilde diante de Deus, como se você não se colocar como uma criança humilde, pronta a fazer a vontade de Deus, você não consegue entrar no reino. Se você fica tentando discutir com Deus ou argumentar com Deus para fazer a sua própria vontade e deixar dele de lado, você não consegue entrar no reino. É essa a condição que Jesus está colocando. Jesus não está colocando uma condição de uma criança que... então é para você se divertir, ser simplesinha, ser uma criancinha. Não é isso a ideia. A ideia é você ser sujeito à vontade de Deus em tudo. Isso é uma criança humilde. Se você não for assim, você não entra. Porque a forma de entrar no reino é obediência a Ele. É sujeição. Por confiança, por amor, por acreditar que a vontade do seu pai é maior que a sua e a dele é correta, a sua não. Aonde há divergência entre a sua vontade e a vontade de Deus, a dele é correta e a sua não. Você abre a mão da sua para se sujeitar a dele. Criança humilde. Aquele que se humilha diante do Pai.
Ele continua assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Então essa criança vem tá falando para os discípulos, quem de vocês receber esta criança, ou seja, essa pessoa que se converteu à vontade do meu Pai como uma criança, está ali disposta a fazer toda a vontade dele. Basta que o Pai dê a voz, faça isso ou faça aquilo, ele está disposto a isso. Se você recebe essa criança que vem em nome de Jesus, ou seja, porque Jesus é exatamente isso, é o Filho que se sujeita a toda a vontade do Pai. Vou repetir, o Messias veio nos ensinar a ser o Filho que se sujeita a toda vontade do Pai. Isso é ser uma criança humilde como ele era. Então aquele que vem dessa forma à igreja, aquele que vem dessa forma aos discípulos, os discípulos deveriam recebê-lo. Não aquele que vem para querer ser o mandão, aquele que vem para a igreja para dizer para a igreja o que a igreja tem que ser. Não, é aquele que vem para ouvir da igreja o que ele tem que ser. Quem vier nessa condição deve ser recebido. Mas, se alguém fizer tropeçar, em outras traduções está escandalizar, isso é muito interessante, acompanha aí. Mas se alguém fizer tropeçar ou escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar ou pelos escândalos. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. O que chama atenção aqui é que o Messias está dizendo que uma pessoa que se torna igual a uma criança humilde, ou seja, disposta a fazer toda a vontade do Pai, vazia de si mesmo, deve ser recebida. E quando ela for recebida, ai daquele que fizer esta criança que quer fazer a vontade do Pai tropeçar ou escandalizar. A palavra em português escândalo tem origem no termo grego skandalon, que por sua vez tem origem no termo hebraico mikshou. Me perdoem quem estuda idioma se eu estiver falando de forma errada, tá? Eu estou só reproduzindo o que eu estudo. E tem um significado muito diferente do que se costuma pensar em nossos dias. Ou seja, a palavra escândalo, principalmente escândalo. Na Escritura, quando o Messias fala isso, nos nossos dias, a tradução, se você procurar num dicionário dos nossos dias, vai dizer algo muito diferente. Escandalizar num dicionário moderno, por exemplo, quer dizer chocar, originar indignação, transgredir os hábitos e bons costumes, opor-se à moral vigente. Então o que é escandalizar na cabeça das pessoas que leem Escritura hoje e não sabem disso, não têm esse conhecimento? E é isso que eu estou tentando mudar agora com esse vídeo. Ah, meu irmão não pode me escandalizar, então ele vai fazer alguma coisa que me cause escândalo, que eu fique escandalizado com a atitude dele, como se ele fizesse algo que vai contra o que eu acho que é certo, então eu fico escandalizado, eu fico aterrorizado, eu fico, sei lá, fora de mim. Na Bíblia não tem nada a ver, a Bíblia não quer dizer isso. A palavra escândalo, ou escândalon, do grego, que tem a ver com mikshou, do hebraico, não tem nada a ver com esse tipo de escândalo. Na verdade, a palavra escândalo, na Bíblia, o termo quer dizer literalmente fazer alguém tropeçar. Por isso que algumas traduções têm essa ideia de fazer tropeçar. Ou conduzir alguém a pecar. Na verdade, naquela época, entre os hebreus, essa ideia de pedra de escândalo, ou pedra de tropeço, tinha a ideia de uma pessoa cega que não consegue ver para onde está andando. Então imagina uma pessoa que, como uma criança humilde, que acabou de se converter ao Evangelho, está cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, mas ainda não sabe muito bem o que ele tem que fazer. Então ele está andando como um cego, ele não sabe exatamente qual caminho vai seguir. É um cego andando ainda, está começando agora. Aí uma pessoa vem e coloca uma pedra na frente dele, para quando ele passar naquela pedra, ele tropeçar e ele cair. Que figura que isso quer dizer? O que está tentando dizer esse texto? Aquela pessoa que se converte ao Evangelho de Deus, ele não sabe muito bem o que tem que fazer. Ele ainda está cego, está aprendendo a andar no caminho. Vem uma outra pessoa e ensina ela a pecar. Coloca, não, isso aqui não tem problema. Olha, se você... A pessoa está ali com o coração todo humilde, ouvindo a voz de Deus, falando com ela. O Espírito Santo tornando a consciência dele extremamente viva. E aí vem uma outra pessoa e fala assim, não, isso aqui não tem problema. Apesar de que Deus, o Messias, os apóstolos ensinaram que tinha problema sim. Aí vem uma pessoa e fala, não, isso aqui não tem nada demais. Tudo bem, tranquilo você fazer isso aqui, imagina, não há problema. Colocou uma pedra de escândalo. Aquela pessoa, por falta de saber onde está andando, acaba dando ouvido para aquela pessoa, mete o pé naquela pedra e cai na fé. Vive na prática do erro, acaba se tornando um pecador por causa de alguém que colocou uma pedra na frente dela.
Então, ai daquele quem faz isso. Então, quando uma criança humilde vem para fazer a vontade de Deus, aqueles discípulos ensinavam a fazer as coisas que Jesus mandava, né? Ele até fala isso no versículo, ensinando a todos a obedecerem os meus mandamentos. Então, quando uma criança que está tateando para ver onde chega, encontra um discípulo, esse discípulo deve ensinar os mandamentos de Jesus. Não é confortar aquela criança para ela fazer o que ela quer, como nos dias de hoje está acontecendo, né? Na família secular, no mundo, né? Que a criança faz sua própria vontade, é entregue a si mesmo e os pais servem as crianças. Não é assim que era naquela época. Naquela época, aquela criança ela se sujeitava. E se sujeitava a quem? Aos mandamentos do Messias. Cabia à igreja reproduzi-los, né? Repeti-los para aquela pessoa, abraçando aqueles mandamentos, passa a andar neles. Era assim que acontecia, assim que deveria ser. E é disso que o Messias está falando. Ele coloca isso como algo tão importante que ele ainda diz isso, preste atenção. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, ou se a sua mão ou seu pé te escandalizar, como está em algumas versões, que no final das contas quer dizer o quê? Se você está dizendo que tem algo no seu corpo que você não quer pecar, mas o seu corpo está querendo que você peque, existe uma força maior que você querendo fazer que você peque, arranque e joga fora. Ele fala, ó, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançados no fogo do inferno. Então você vê que Jesus trata de duas situações aqui. A primeira é aquela pessoa que coloca a pedra na frente do cara que está começando a fazer a vontade de Deus. Esse cara aí é melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Agora ele está tratando da pessoa que está entrando, da pessoa que, em tese, estaria se fazendo criança. Olha, se você acha que não tem problema você cometer esse erro, porque há uma força muito grande em você te empurrando nessa direção, sua mão, seu pé, seu olho, ou seja, você não consegue lidar com isso, você fica tentando negociar com Deus para continuar, tanto no reino de Deus como nessa conduta, é melhor você arrancar isso de você e jogar fora. O que ele está querendo dizer? Se você continuar nessa conduta, você não vai entrar. Se você manter essa mão que te faz pecar, se você manter esse pé que te faz pecar, se você manter esse olho que te faz pecar, você não vai entrar. É ele que está dizendo isso. Então tem duas pessoas aqui, né, que ele está deixando muito claro uma condição. Para aquele que põe a pedra de tropeço, ou seja, para aquele que fala para a criança, para o convertido à fé, que não sabe muito bem o que fazer, diz para ele que ele pode cometer aquele pecado, esse aí é melhor que ele se afunde no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Você vê que a condição dele não é uma condição muito fácil, não, é uma condição dura. E o outro é aquele que diz, não, eu não quero pecar, mas a minha mão me faz pecar, meu olho me faz pecar, meu pé me faz pecar, meu patrão me faz pecar, minha pátria me faz pecar, minha esposa me faz pecar, meus filhos me faz... Ou seja, se você coloca uma condição para obedecer ao evangelho, é melhor você cortar essa condição do que não entrar. Porque se você manter essa condição para tentar explicar para Deus isso, você não vai entrar. Vamos ler o texto de novo agora sem parar? Volto a falar, tradução NVI. Vamos ver se agora ficou um pouco mais claro para você exatamente o que o texto está dizendo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Tomando uma criança, colocando-a no meio deles, e disse, eu lhes asseguro, é uma certeza, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno.
Então, meu querido, se você estiver se convertendo de fato, ou se converteu de fato e não sabe muito bem o que fazer, se alimente dos apóstolos, dos discípulos e do Messias. E eles dizem para você o que você deve fazer ou não. Cuidado com homens que se colocam à sua frente, principalmente em nossos dias que vivemos tempos de libertinagem, tempo de liberdade, onde qualquer um que surge fala, não, nós temos que obedecer, você é fariseu, você que diz que tem que obedecer isso, tem que obedecer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, você é um legalista, cuidado. Porque essas pessoas elas estão desprovidas de justiça e estão tentando fazer com que você, como uma criança, tropece e não entre. Espero que você tenha entendido a mensagem. Paz na sua casa.